Dia mais uma vez para você que nos assiste aqui na TV Centro-Sul. Bom dia, doutora Nayara, nossa amiga. Agora, posso dizer que nossa companheira aqui também, não é, doutora? É a companheira das segundas, né? Você disse que hoje estamos com cara de segunda, realmente. Bom dia, gente. Doutora Nayara, falávamos no programa passado, acho que uns 15 dias atrás, não é? Sobre a cárie, que é algo tão comum e que, como você falou, é questão de saúde pública mesmo, né? Que é preciso cuidar, preciso tratar, porque a cárie pode gerar tantos outros problemas. E, dando continuidade à temática, uma pergunta básica. É possível o dente já nascer com cárie? É possível isso acontecer, não só em crianças, mas também em adultos, no caso dos terceiros molares, né? Os conhecidos, os dentiqueiros, como o povo conhece comumente? Isso. Então, o dente em si, ele não vai nascer com cárie. Mas o que acontece? Às vezes, principalmente lá no terceiro molar, que é aquele último dente que nasce lá na nossa boca, né, os dentes do siso, que a gente conhece também, eles por isso, com esse nome, o que acontece? Às vezes, eles estão com espaço bem limitado, né, para aparecerem na cavidade bucal, e aí a gengiva que fica cobrindo ele, né, fica um pouquinho de gengiva, às vezes ainda até um pouquinho de osso, ele não consegue nascer completamente. Então, aquela gengiva vai estar fazendo como se fosse uma casinha para acumular bactérias naquela região e restos alimentares também, que pode sim causar cárie ali por baixo. Então, o que acontece não é que o dente vem lá de dentro do osso cariado, mas se você não consegue higienizar, se tem uma gengiva por cima, é óbvio que a escova ela não vai alcançar. O fio dental, muito menos. Então, embaixo daquela gengiva, que fica ali cobrindo um pouquinho desse dente, vai sim ter um acúmulo de sujeira, vai sim ter um acúmulo de bactéria, e essas bactérias podem sim fazer com que o dente ele já saia com cárie, né? Saia no sentido de, quando é que você vai observar? Às vezes o paciente começa a sentir dor de dente, e quando ele relata que é na região mais de trás, que a gente faz uma radiografia, a gente detecta que sim, o dente está lá bem cariado. Então, quando a gente remove aquele terceiro molar, a gente costuma mostrar para o paciente, né, o que é que estava ali embaixo. Então, a gente já percebe uma cavidade, um buraco mesmo bem grande ali naquele dente. Mas não é que o dente vai nascer com cárie, não é uma coisa fisiológica, é uma coisa que realmente vai acontecendo por conta mesmo dessa falta de higiene, que, nesses casos, infelizmente, não é nem culpa do paciente, né? É culpa mesmo de uma região que está ali exposta, que está ali recoberta, sem que a escova, a higienização consiga alcançar. Eu já escutei muito falar, o terceiro molar já nasce estragado, tem que tirar logo, não sei o quê. Mas a questão é essa, né? Porque ele fica recoberto. Exatamente. Tem dentistas que pedem a extração de terceiros molares ainda quando ele nem está ainda na fase de germe, entendeu? Uma fase ainda pequenininha que as raízes ainda não têm se formado. Alguns casos, a gente pede essa cirurgia de terceiro molar quando o paciente ele faz tratamento ortodôntico. Tem vários motivos pelos quais a gente pode pedir a extração de terceiro molares, né? Uma delas, que geralmente é a principal, é essa, é quando a gente percebe que o paciente ele já está sentindo dor, ou então que aquele dente ele vai causar um problema. Eu não coloquei uma imagem, mas muitas vezes o terceiro molar ele está numa posição inclinada. E ele está numa posição inclinada, voltada para o dente ao lado. Então, naquela região ali, onde eles se tocam, a gente não vai conseguir higienizar. E, muitas vezes, além do problema no próprio terceiro molar, a gente também vai ter um problema no dente do lado. Então, para não acabar perdendo 2 dentes, que acontece muito também, quando a gente vê, está cariado o terceiro molar, aquela cárie já chegou no segundo molar, que é o dente ao lado, e já não tem mais como salvar nenhum dos 2. Então, acaba perdendo os 2. Então, alguns casos, essa é uma das principais indicações de terceiro molar, quando não tem espaço e quando ele está mal posicionado. Doutora Nayara, e na infância, quais os principais fatores que fazem surgir a cárie? Tem criança que dá trabalho para escovar dente, tem outras que são tranquilas, mas são vários, né, doutora? São. Além da questão da higiene, porque, assim, muitas vezes a mãe não escova os dentes da criança por dizer que meu filho não quer, o meu filho chora, meu filho dá trabalho.
Gente, a escovação, ela deve começar desde quando a criança não tem dente na boca, né? Com as escovinhas, massageando a gengiva, tem até aquelas dedeiras. Muita gente pensa que as dedeiras, elas foram colocadas no mercado para escovar dente de criança. E, na verdade, não é. As dedeiras, elas são utilizadas para realmente, nessa fase de massagear a gengiva do paciente, do bebê, da criança, quando ele ainda não tem dente. Tem uma recomendação que até você orienta de colocar a dedeirazinha na geladeira, porque quando a criança está sentindo ali aquela gengiva coçando mesmo, quando o dente está para nascer, a gente recomenda fazer isso, colocar a dedeira na geladeira para poder higienizar a gengiva, né, e também massagear. Então, desde quando o primeiro dente nasce na boca, já é escova e pasta. E a pasta tem que ser com flu. Então, está associado também à falta de higiene, que muitas vezes a mãe deixa passar, às vezes a pessoa trabalha, passa o dia fora de casa e aí não tem aquele hábito frequente, né? E também a questão da alimentação. A alimentação é o principal. Por quê? Porque a alimentação de muitas crianças hoje em dia que a gente vê, infelizmente, é rica em açúcar, né? Seja através de biscoitos, seja doces. Infelizmente, a gente vê isso. Hoje em dia, as nutricionistas estão batendo cabeça, né, com esse tipo de paciente no consultório, um paciente já nessa primeira fase aí de infância, para poder ter tentar organizar a alimentação daquele paciente até para evitar esses problemas. Doutora Nayara, agora uma dúvida que eu tinha bastante. Eu escutava que a criança que mama, ela também está propensa a surgir cáries. E já outras pessoas diziam que leite materno não causa cárie. Qual é a verdade? O que é mito e o que é verdade aí? Hoje em dia, estudos mostram que leite materno não causa cárie, né? Mas o que a gente fala é que evitar não é o leite materno que causa a cárie, é chamado de cárie de mamadeira. Geralmente, o leite que causa cárie é aquele outro leite, né, enlatado, que a gente prepara em casa, coloca na mamadeira. Muitas vezes a criança, antes de dormir, sempre tem aquele costume, né, de tomar uma dedeira, como eles gostam de chamar. E, nesse caso, as mães acabam deixando de lado a higienização nessa hora, né, antes de escovar, até porque, às vezes, a criança já dorme com a mamadeira na boca. Você já tira o bico da mamadeira, a criança já está dormindo. Qual é a mãe que vai querer acordar um filho? Nenhuma. Né? Então, a gente vai ter que orientar essa mãe a dar uma arrumada nessa alimentação dessa criança. Tem que ter o horário certo para dar tempo ainda fazer essa higienização. E sempre reforçando, gente. Às vezes eu vou falar com os pacientes, mas não entende. Quanto mais você falar, conversar, quanto mais cedo você começar as orientações, melhor o seu filho vai te entender e, mais importante, ele vai saber que é aquilo ali. Então, a escovação antes de dormir, ela é a principal. E o que a gente vê muito de cárie de mamadeira não é em relação ao leite materno. O leite materno, realmente, ele serve como uma proteção. É em relação a esses outros tipos de leite, que a gente vê as crianças tomando aí frequentemente. Doutora Nayara, falávamos sobre a causa da cárie nas crianças, né? E eu queria falar agora sobre os doces, que os pais acham que está tudo bem, que não precisa sempre escovar o dente depois do doce. É necessário? Ou pode, por exemplo, a criança almoçou, comeu um doce e só vai escovar o dente depois do jantar. Isso pode gerar algum problema? Como é que é? Geralmente, quando o pai leva a criança lá no consultório, ele já diz assim: olha, doutora Nayara, diga logo para ele que não pode comer doce. Aí eu vou, né, com todo o meu jeitinho, para dizer que não é bem assim. Então, qual é a orientação que eu dou? Mas isso é uma coisa que eu adotei, porque, assim, não tem como, Juliana, você proibir o paciente de fazer nada. É um hábito, é uma coisa que ele gosta, que dá prazer. Quem não gosta de comer um docinho após o almoço, né? Então, assim, o que eu oriento para os pais? Não, vamos conversar aqui, vamos alinhar aqui as ideias. Não é que a criança precise parar de comer doce total, não é isso. Mas o que a gente tem que fazer? Escolher um horário do dia para comer todos os doces que quiser. Então, por exemplo, todo dia depois do almoço, vou comer doce. O doce que é de comer no dia inteiro, você come só naquele dia, só naquele horário. Doce que eu falo, tipo bala, chiclete, essas coisas. Também está incluso?
Vamos já chegar no biscoito. Biscoito porque depois do almoço não tem como, né? Mas, assim, em relação a doce mesmo, a doce de bala, de chiclete, essas coisas, pirulito, chocolate, a gente escolhe esse horário. Sempre eu gosto de orientar para depois do almoço, que é o horário que a gente gosta mais, é como se fosse um hábito, né? E aí, após comer esses doces, depois do almoço, já faz a escovação. Em relação a lanches, a gente não tem como regrar o lanche para meio-dia, né? Então, aí a orientação é permanecer escovando os dentes a cada refeição. Não é escovar os dentes 3 vezes ao dia. Se a criança come 6 vezes, ela vai fazer 6 escovações. Se a criança só come 3 vezes, ela vai fazer as 3 escovações. E a principal é antes de dormir. E aí, Nayara, mas eu vou ficar tendo esse trabalho sempre, meu filho não escova o dente direito, não sabe escovar. Gente, ensina a criança, mesmo que ela não tenha a coordenação motora da forma adequada, mas ela sabe passar ali um pouquinho. Ensina a pessoa que fica em casa com ele, o responsável, a colocar pouquíssima quantidade de pasta, somente para ele tentar fazer, porque qualquer mecânica que se fizer na região do dente, por cima do dente, próximo ali da gengiva, já é uma higienização que está se fazendo ali nos dentes, na boca daquele paciente. Então, em relação a doces, é isso que eu recomendo. Não é simplesmente deixar que a criança não come doce de jeito nenhum, não é isso. Mas escolher um horário e não ficar passando por cima daquele horário, né? Essa semana eu consegui, meu filho comeu só de manhã, só meio-dia. Na próxima semana, está menino comendo doce de 10 horas da manhã, de 11 horas, antes do almoço, atrapalha até o almoço, né? Então, a gente tem que fazer essa regra, né? Tem que dar regras à nossa casa, e principalmente quando se trata de crianças. Estabelecer uma rotina. Então, o vilão não é o doce em relação à cárie, é a falta de higienização, não é isso? O doce, juntamente com a falta de higienização, é o que a bactéria ela vai aproveitar, né? Está totalmente propício. A cavidade bucal ela está com um pH mais ácido, porque o doce ele acidifica a cavidade bucal, juntando com os ácidos que as bactérias produzem, então o dente ele fica muito desprevenido, muito desprotegido ali, enquanto está dessa forma. Então, a gente sempre diz, não é só um nem só outro, mas é a combinação dos dois. Doutora Nayara, agora uma outra coisinha em relação às crianças. Dente de leite. Há quem diga que dente de leite não dói. Dente de leite cariado não dói. Dói ou não dói? Se a mãe olhar a cavidade bucal do paciente, da criança, inspecionar em casa e ver que é um buraquinho pequeno, realmente aí não dói. Mas, infelizmente, tem crianças que, quando a mãe vem perceber que o dente está cariado, já está numa fase bem avançada. E, às vezes, quando a mãe não toma cuidado de ficar olhando para orientar na orientação, orientar na higienização em casa, não tem esse cuidado de inspecionar, muitas vezes a mãe só vai perceber que o filho está com o dente cariado quando realmente já está doendo. Então, a própria criança relata, mamãe, na hora da comida, ou quando toma uma água gelada, a própria criança já relata. Então, o dente de leite, ele dói, sim. É como se fosse um dente de adulto. Vai doer. Não, nas fases iniciais, não vai sentir dor. Mas, à medida que vai progredindo, vai chegando mais próximo da polpa, aquela mesma imagem que eu tinha mostrado na semana passada, que lá dentro do dente, nós temos estruturas, são camadas. Primeiro vem essa parte de fora, que a gente vê, que é nessa primeira imagem, que é aquele branquinho. Aí vem essa parte mais amarelada embaixo, que ela já é inervada. A parte branquinha, que é o esmalte, ela não é inervada. Vem esse amarelinho, que já tem algumas terminações nervosas. E o rosa, que esse vermelho mais forte, nesse lugar aí é onde tem toda a inervação do dente, a vascularização. Então, quando está chegando mais próximo daí, dente de leite também tem essa progressão da cárie. Inclusive, dente de leite a gente também faz canal. Acontece essa mesma evolução que a gente está vendo nessas 3 imagens, pode acontecer no dente de leite quando a gente não toma esse cuidado de orientar a escovação, prestar atenção em casa e também de levar no dentista para identificar um surgimento de alguma cárie ainda nessas fases iniciais. Tá? Só uma perguntinha, doutora Nara. Então, não é só no caso do dente de leite, né? Em qualquer dente vai ter uma fase inicial que não dói, né? A pergunta seguinte seria até essa, se vai ter cárie que não vai doer. A fase inicial, ela geralmente não dói, quando ela ainda está em esmalte, porque ele não é inervado.
E aí, alguns dentes, eles têm mais esmalte que outros. Então, tem dente que, às vezes, o buraquinho já está até grandinho, mas por ainda estar só na fase de esmalte, porque é um esmalte maior, mais espesso, aí não vai sentir dor. Agora, na hora que chega nessa segunda camada, que é a dentina, que a gente chama, aí sim a criança já começa a sentir ali um pouquinho, com água gelada, com doce. Quando o buraquinho começa a se estender mais para baixo, geralmente ela começa a sentir mais quando cai comida lá dentro daquele buraquinho. Aí fica doendo bastante. Geralmente passa a dor quando escova o dente, que aí remove aquela sujeira lá de dentro. Isso. Doutora, você falou aí no caso de que dente de leite também, já mudando um pouquinho o assunto, também é possível fazer canal, né? Isso. O dente de leite é sim possível fazer canal. É igualzinho o dente permanente, quando a gente tem aquela evolução que chega naquela fase onde a cárie ela já se encontra lá no coração do dente, que é aquele, fase 3, né? A fase 3, exatamente. Aí, nesses casos, a gente tem que orientar a mãe. Vai ter que analisar se realmente vale a pena fazer o canal. Porque, às vezes, o dente já está próximo de trocar. Então, se estiver próximo de trocar, a gente não precisa fazer o canal. Se não estiver próximo, dependendo do tamanho da estrutura que já foi perdida, vai depender também se a gente vai conseguir fazer uma restauração ali naquele dente. E aí a gente vai tomar essa decisão. Se orienta a mãe a remover, né? Explica para a mãe o passo a passo direitinho, ou se a gente faz o canal daquele dente. A maioria das mães não querem fazer canal, né? Acham traumatizante, acham que a criança não vai deixar. E a maioria hoje prefere extrair. Quando a gente extrai um dente de leite antes do tempo, antes do dente permanente já estar próximo de chegar na cavidade ali, no local, no buraquinho que vai ficar, a gente tem uns dispositivos que a gente usa na ortodontia para manter aquele espaço. E aí não tem problema. Eu vi uma vez uma publicação, só achei super interessante, né? É tipo um ferrinho que encaixa. Saindo até um pouco do assunto. Quando a criança perde... Por que é tão importante o dente de leite? O dente de leite, ele guia a erupção do dente permanente. Então, o dente de leite está aqui, o dente permanente vem exatamente embaixo. Se o dente de leite é perdido e fica ali muito tempo aquele buraco na boca, o dente permanente que está lá dentro, ele não sabe mais para onde que vai. E outra coisa, aquele espaçozinho perdido, os outros dentes, eles começam a deitar. Vem o que é mais para frente, vem para trás, o que é mais de trás vai para frente, tomando aquele espaço. Então, quando o dente o permanente ele vai chegar na cavidade bucal, já não tem mais aquele espaço dele, e aí ele vai nascer torto, vai nascer em um lugar que não é o lugar correto dele. Então, é por isso que a gente usa, nos casos que a gente vê que remover um dente antes do tempo, a gente faz o uso desses dispositivos para poder manter aquele espaço e não acontecer de nenhum dente passar, deitar, descer também naquela posição, não perder o espaço ali do dente permanente. É tão importante, você fala, vamos fugir um pouquinho do assunto, mas é tão importante falar que tudo isso, a raiz de todo esse problema é a cárie. Então, é muito importante cuidar para que não chegue a tanto, né? E é por isso que a gente falou desse problema aqui hoje, né? Vem falando desde a semana passada. A gente fala muito hoje de estética, lente, faceta, isso é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso, né? Graças a Deus, hoje em dia, nós temos esses tratamentos aí para a gente melhorar cada vez mais a nossa autoestima. Mas a cárie, ela sempre está em primeiro lugar na odontologia. Por quê? Se um tratamento como esse, de faceta, de resina, de lente de contato, se a gente não tem cuidado com a nossa higiene, a gente acaba perdendo um tratamento como esse também. Não só perde o dente em si. Um investimento muito alto, um investimento que a gente faz, às vezes, com maior esforço, e a gente perde também esse tipo de tratamento. Então, a cárie, ela tem... O básico do consultório odontológico é orientação de higiene, né? Uma prevenção, e também identificar cáries ainda em estágios iniciais para que não progrida, para que o paciente nem chegue a fazer canal. Doutora, acho que vamos ter que continuar com essa temática ainda. Vamos ter mais um programa falando de cárie, porque, apesar de ser muito simples, são muitas informações. Mas eu quero lhe agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, as informações que são tão importantes, e dizer que a gente tem que marcar a próxima. Vamos marcar. Muito obrigada, um ótimo dia para você.